Olá, tudo bem com vocês? Ale Crisanto aqui diretamente da Flórida, USA, mais precisamente da Study Work USA, a empresa a qual eu sou fundadora, e aproveito para te apresentar o meu novo website. Mas o motivo desse vídeo não foi para te mostrar o meu website. O motivo desse vídeo foi para mostrar para você um relatório impactante da agência Reuters que publicou, agora no dia 29 de fevereiro, uma conclusão sobre o impacto da era Trump na imigração para o mercado de estudantes internacionais. E eu vou mostrar para vocês o resultado desse vídeo, qual eu fiquei muito feliz. Então, se você tem vontade de fazer um MBA, um mestrado, um bacharelado, um doutorado aqui nos Estados Unidos e ter a permissão de trabalho legalmente, já clica aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha, porque olha, esse vídeo vai ajudar muitas pessoas e inclusive vai esclarecer muitos fatos mentirosos que estão sendo espalhados aqui na mídia para que você tenha fontes oficiais. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês quem é a agência Reuters. Procure no ChatGPT no Google. A agência Reuters ela é conhecida pela tradição, é uma das agências de notícias mais sérias do mundo e pela sua imparcialidade, o que é uma condição essencial para uma mídia de credibilidade e seriedade. Por isso que eu faço questão de compartilhar esse relatório para vocês lerem com os próprios olhos. Olhem que interessante o relatório. Ele vem com o título, né? O que o crackdown na imigração do Trump pode significar para estudantes internacionais. Tudo isso começou quando as faculdades elas começaram a emitir avisos para que o estudante internacional voltasse imediatamente para casa. Isso causou alarde em muita gente e, inclusive, muitos até youtubers, blogueiros brasileiros começaram a publicar, causando alarde. Qual foi a origem desse alarde? Pessoal, na era Trump anterior, ele emitiu um ban. O que é um ban? Ele proibiu algumas nacionalidades de virem para cá. E isso já aconteceu de novo. Então, quando uma faculdade internacional faz isso, ela não estava visando o brasileiro. Ela estava visando, provavelmente, estudantes de países muçulmanos, países que são considerados mais riscos aqui para os Estados Unidos, tá bom? Infelizmente, e eu prometo mudar esse quadro, o brasileiro ainda um número significativo, porém não dramático para a economia americana. Ainda é pequeno o número de brasileiros dentro das universidades americanas. Eu prometo mudar esse quadro muito em breve. Eu quero ver o Brasil ali nas listas da nacionalidade que mais tem concessão de OPT, permissão de trabalho. Vocês vão ver isso aqui agora, como aumentou no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Dados oficiais e corretos. Então vamos começar com uma pequena análise e eu vou deixar o vídeo para vocês no final. Vamos começar com uma pequena análise deste relatório. Ele diz que em 2023, no ano fiscal, estudantes internacionais foi o segundo maior número de vistos emitidos dentre os vistos não imigratórios. O que são vistos imigratórios? Green Card, etc. Agora, naqueles que são vistos temporários, os Hs, que são vistos de trabalho, foi a maior emissão de visto, ou seja, 899 mil vistos. E estudantes, visto F, tá? 472 mil vistos. E aqui ele inclui tanto F2, que são as esposas e filhos, até 21 anos, como F1, certo? Seguido aí pelo visto J, depois o L e o visto A, tá bom? Dados oficiais aqui do governo americano. O relatório diz que os Estados Unidos já emitiu entre 300 e 500 mil vistos F, que é o visto mais comum americano. A cada ano, desde 2007, dados do governo vêm mostrando um aumento significativo. Foram 200 mil de vistos a mais do que a década anterior, excluindo o visto de turista e vistos de trânsito, representando a quinta mais larga categoria de não residentes nos Estados Unidos. Ele fala também que a população de estudantes internacionais nos Estados Unidos é a maior que existe, atingindo o recorde hoje de 1,1 milhão durante o ano acadêmico de 2023 e 2024, de acordo com o Department of State. A maioria vem da China e da Índia, e milhares de estudantes internacionais que estão assegurando, olha que dado maravilhoso, emprego nos Estados Unidos e empresas depois dos estudos, ou seja, preenchendo áreas chaves e indústrias como tecnologia e finanças.
Ou seja, bom demais. Estamos falando aqui do nosso negócio, do externo. Agora, olha que dado interessante, pessoal. Ele mostra aqui uma média de aprovações do visto de estudante na era Trump. E qual é a era Trump? Essa era aqui, entre a era antiga, né? Entre 2017 e 2020. Houve um aumento de 70% nos últimos 10 anos de vistos de estudante. E o que eu acho maravilhoso nisso? Isso contraria a literatura de WhatsApp e os blogueiros que não têm experiência na área, que vem falando que, inclusive, vistos de mestrado estão sendo negados, né? São os fanfarrões que tentam amedrontar vocês para vender alguma coisinha, né? Uma hora é terreno no céu, outra hora é casa na Disney, depois é emprego no McDonald's, né? Agora vão querer vender o mestrado também, só que ele fala ao mesmo tempo que está sendo negado. Então, você vê que a pessoa não tem aí uma linha tênue, não tem uma linha muito lógica de pensamento, né? Deve estar meio disturbed, né? Resumindo, a ideia aqui é mostrar para vocês dados oficiais para que vocês não se amedrontem e, por medo, não surfem essa onda que vai acontecer aqui agora na segunda era Trump. Em termos de economia, está todo mundo falando aqui, sabe qual é a vibe? Que quem viver essa era vai lembrar e falar, eu vivi nesta era Trump. Ou seja, estejam preparados quando a sorte bater na sua porta. O que é sorte? É estar preparado quando a oportunidade surge. Muita gente fala que eu tenho sorte. Eu sempre estive preparado. Agora eu quero continuar, que o tema é maravilhoso e eu me empolgo, mas eu quero continuar mostrando para vocês o que mais fala esse relatório. Prestem bastante atenção. Durante o primeiro termo da era Trump, houve no comecinho uma diminuição dos vistos, bem slightly que eles falam aqui, só que depois em 2019, pick up, ou seja, atingiu, retomou, né, a concessão de vistos. E vamos lembrar que no final aqui, a própria diretora da NAFSA, o que é a NAFSA, tá? É a Associação de Educadores Internacionais dos Estados Unidos, é a autoridade aqui na nossa indústria e eu faço parte, eu sou membro da NAFSA. Este fator se deu principalmente à questão econômica e política. Vamos lembrar que era ali o período de início na pandemia. E ainda durante a pandemia houve uma diminuição, mas não houve uma parada total no visto dos estudantes, não houve um cut, né? Tanto é que eu cheguei aqui na pandemia. E foi aí que eu fui a primeira estudante a fazer o curso STEM, trabalhar desde o primeiro dia e comecei a comunicar isso daqui para trazer essa oportunidade para os brasileiros. E hoje eu negocio bolsas com inúmeras faculdades, tenho um volume para isso e trago oportunidades, inclusive de trabalho para milhares de brasileiros e também outras nacionalidades. Ou seja, né? Então a Fanta AW, que é a chefe, né, a CEO da NASA, ela disse que quando você pensa em Estados Unidos na economia, não é apenas sobre o estudante, é o que ele se torna depois. Esses estudantes, eles se tornam o quê? Trabalhadores, pesquisadores e líderes de volta no país deles. Isso é muito importante, é um componente essencial para o engajamento internacional dos Estados Unidos. Ou seja, imagina uma pessoa que ela é, vamos dizer, eu sempre gosto de dar um exemplo próximo, o meu. Eu vim aqui, vi o que é possível, comecei a me tornar uma líder na minha comunidade, comunicar. O que isso é para os Estados Unidos? Maravilhoso, é isso que eles querem. Eles querem que você veja aqui o que acontece e se torne o quê? Um propagador do que é a verdade, a realidade americana. Isso é interessante para a economia. E aí, diz também a CEO da NASA, tá? Enquanto os estudantes estão aqui, eles contribuem economicamente. Isso não pode ser ignorado para os Estados Unidos. Vejam este relatório que mostra o aumento dos vistos F. Não existe declínio na curva. Isso aqui dá um print quando alguém falar para vocês que os vistos F estão sendo negados. E aqui, obviamente, que quando a gente fala em visto F é de graduação, né? É um geral, mas a gente foca na graduação. E esse relatório é sobre graduação e pós-graduação. Olha só. Outro dado importantíssimo, tá bom? Em 2023 apenas, estudantes internacionais pagaram em mensalidades, né, em faculdades, 43,8 bilhões de dólares.
e mais 1,1 bilhão de dólares em acomodações. Mostra um dado da NASA, tá bom? Isso não apenas beneficia as faculdades, mas a economia como um todo. E aí vem o dado que eu amo. Essa daqui, gente, veja se não é para ficar orgulhosa. Eu faço isso com muito amor. Eu sei o que isso significou, o STEM, a carreira, o OPT na minha vida. Então eu preciso que o brasileiro saiba. Por favor, se você tiver, compartilhe esse vídeo. Eu fui pioneira em trazer para o brasileiro a oportunidade das faculdades STEM e fui a primeira a bater de frente com todo o mercado, afirmando que estudante pode trabalhar legalmente. Eu estou até hoje sofrendo represálias dos mais diversos setores, porque isso afetou outras categorias que não achavam interessante que o brasileiro soubesse dessa verdade, ou simplesmente não tinham conhecimento por pura ignorância. Deixa eu dar um parênteses aqui e contar para vocês o que aconteceu recentemente, foi muito triste. E olha que calma, que esse relatório é grande, eu vou mostrar para vocês até o final a quantidade de OPT STEM que aumentou e bateu recorde na primeira era Trump. Uma aluna minha, vou ter que falar isso nos stories, né? Ela pegou e mandou uma mensagem para a faculdade cancelando a matrícula dela e a bolsa dela. Isso é nunca aconteceu antes. Eu achei estranho pedir uma reunião com ela. Ela me falou nessa reunião que ela foi inflamada por um outro advogado, que ela descobriu que nem advogado era, e que falou que todos os vistos da minha faculdade estavam sendo negados. Ela ficou muito preocupada, foi lá e cancelou. E ela me disse: Alessandra, eu fui muito ingênua, uma pessoa bem legal, ela falou a verdade, ela falou: eu fui muito ingênua. Depois eu descobri em grupos de WhatsApp que ele falou para uma outra pessoa assim também: olha, as escolas de inglês estão perdendo muito dinheiro por causa dessa nova Alessandra que fica falando essas coisas para os estudantes. Ou seja, pessoal, se você é dono de escola de inglês, saiba que as escolas sérias, principalmente as aqui de Orlando, os donos são meus amigos e a gente trabalha em parceria. Eu não sou contra a escola de inglês, muito pelo contrário. Eu sou tradutora juramentada do governo. Eu acredito que quanto melhor o seu inglês, melhor. Mas eu sou a favor de dar oportunidade para aquela pessoa que já terminou o inglês ou está no inglês intermediário, em poder trabalhar na área dela, estudar e dar continuidade, progredir nos estudos dela. Isso faz sentido. Ademais, o estudante hoje de inglês que está aqui trabalhando ilegalmente, ele está com um risco absurdo. Vão haver batidas nas empresas, isso daí está mais claro. Ou seja, a gente tem que abrir a mente das pessoas e mostrar que elas têm essa oportunidade. Não vão faltar pessoas que queiram estudar o inglês. É apenas uma progressão que eu trato aqui de carreira STEM. Você poder trabalhar na sua área, você ter um social, você ter uma autorização do governo, não ter medo da imigração. Às vezes eu converso com pessoas, eu vejo advogados, pessoas que eram diretores de bancos, empresários, enfermeiras, estudando em escola de inglês e trabalhando na faxina, na clandestinidade. Isso aí vai acabar. Sempre. Outro dia uma pessoa me chamou: poxa, tem um link no site do ICE agora para denunciar. Eu falei: sempre teve, sempre foi ilegal. Eu tenho casos de pessoas que chegam em mim que conseguem até uma pré-aprovação num green card, e quando chegam na entrevista é perguntado: como você se sustentou aqui tanto tempo sem uma autorização de trabalho? Ou seja, tomem cuidado. Não foi o tema do vídeo, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, só que eu prometo agora dar uma resumida no restante do relatório, porque é a parte mais importante que vocês precisam ver. Vamos voltar para o relatório e mostrar Many foreign students, essa parte é muito importante, eu não posso deixar de ler. Depois da graduação, a maioria dos estudantes ficam nos Estados Unidos de 1 a 3 anos, que é o OPT, que eu tanto propago, né? E ainda conseguem um sponsor de um empregador. Esse período vai, né, até 3 anos para áreas STEM, certo? Em 2023, o Department of Homeland Security bateu um recorde de 222.663 autorizações de graduate students. Graduate são os meus estudantes, pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Esse número extremamente alto. Desse número, 62 mil eram STEM, também um número recorde, ok? O último pico, ouve essa, gente, ouve essa e pega essa visão. O último pico de autorizações de trabalho para estudante tinha sido quando? No primeiro ano do Trump, em 2017. Na ocasião, a média de autorizações cresceu 21,1% na primeira era Trump, e relacionada ao ano anterior, um crescimento de 21,1%, e as áreas STEM pularam
avançaram 54,3% mais rápido do que a média anterior, desde que o programa começou em 2008. Então, este relatório aqui maravilhoso mostra que durante a era Trump houve um pico de autorizações de trabalho para estudantes. Por quê, gente? Vamos parar agora aqui e olhar o que está acontecendo. O Trump tem seus defeitos, goste você ou não, mas ele é a favor da economia, ele é um grande empresário e ele está cercado ali dos techs, né, dos donos das maiores fortunas, que é Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dentre outros, que são, por coincidência, donos das empresas que mais contratam estrangeiros qualificados. Se vocês olharem no ChatGPT, no Google, a Tesla, a Amazon são as empresas que mais contratam CPT ou PT. Ou seja, olhem o que está acontecendo. O Trump cometeu erros na primeira gestão. Teve a pandemia que detonou o governo dele. E agora ele está com esse discurso claro de que ele quer profissionais qualificados. A área STEM. Ele acabou de fazer um investimento bilionário na Stargate, gerando 100 mil empregos. E você vai ficar aí esperando o quê? Ele falou que quer dar green card para quem? Que ele falou o seguinte, o discurso do Trump, que agora, foi mola de campanha dele, que um mestrado ou um bacharelado nos Estados Unidos deveria vir com um green card acoplado. Presta atenção no que está acontecendo e esteja preparado quando a oportunidade chegar, tá bom? Ou seja, o relatório mostra aqui, fala que não é segredo, que existe uma falta, uma massive shortage, uma falta absurda de profissionais na área STEM e, grifo, estudantes internacionais vão ajudar a preencher essa demanda, disse a CEO da NASA. Um relatório do National Science Board, que é uma agência federal, revelou que 1 em cada 5 empregados de STEM em 2021 era um estudante internacional e que os Estados Unidos não produz graduados suficientes na área do STEM. Aí ele fala um pouquinho do impacto que teve a demora nos vistos durante a pandemia, mas também ele mostra que a maioria de 84% de vistos de estudantes transicionaram para o H-1B com sponsor de empresas americanas na década. Então houve um aumento de 84%, de acordo com um relatório do governo. E esse daqui é o relatório do H-1B. Agora vem a parte que eu mais gosto e a gente finaliza este relatório. A parte que mais me interessa. A Julia Gellert, ela é a diretora da USCIS. Prestem bastante atenção, que eu vou finalizar esse vídeo. Ela diz o seguinte, que provavelmente estudantes, prospective students, pessoas que estejam buscando estudar aqui, vão ser enganadas com um discurso hostil, com uma retórica hostil relacionada ao OPT. Ou seja, ela traz um alerta. Ela fala assim, vou colocar nas minhas palavras, vai ter uns fanfarrão por aí falando que o Trump quer acabar com o OPT, ou que vai ficar mais difícil, ou que os vistos de mestrado estão negados. Ela falou mais ou menos isso, tá? However, entretanto, é muito difícil disso acontecer, falou a diretora da USCIS. E ela fala, a razão pela qual as pessoas vêm para os Estados Unidos, razões econômicas e oportunidades educacionais que nós estamos aqui, ainda são muito fortes. Contanto que a economia dos Estados Unidos continue forte, as pessoas continuarão a vir, disse a diretora da USCIS. Ou seja, pessoal, vou deixar o link aqui para vocês verem este vídeo com os seus olhos. Leiam, releiam, traduzam, joguem no ChatGPT, fala, traduza este relatório para o português. E, por favor, a partir de agora, ouçam dados oficiais, trabalhem, contratem assessorias responsáveis, sérias, que estão aqui para dar uma informação de qualidade apenas sem um cunho apenas econômico, de pegar um lead. Fujam dos clickbaits, fujam de quem quer pegar carona, eventualmente, num negócio tão sério que é a educação e que queira se aventurar nesse mercado apenas para pegar o seu dinheiro ou para pegar você como um futuro cliente num outro negócio. Estejam atentos a estas armadilhas
e fico aqui com o meu alerta. Hoje a oportunidade está lançada. Esteja preparado, porque uma era maravilhosa vem por aí. E eu vou fazer uma promessa aqui no final desse vídeo. Hoje é um dia muito importante. É o dia 2 de fevereiro. É um dia energeticamente poderoso. Eu fiz uma promessa. Os brasileiros vão estar neste próximo relatório. Eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. Eu vim para os Estados Unidos com a missão. Hoje a minha missão aqui nos Estados Unidos, ela é trazer para o brasileiro oportunidades reais, trabalho legalizado, oportunidades nas suas áreas, carreira, futuro, área STEM. Eu não vou descansar enquanto nós brasileiros não nos tornarmos a maior nacionalidade neste modelo. Eu tenho esse compromisso com o meu aluno, eu busco cada vez mais melhores cursos. Em breve eu venho com uma mega novidade para a área de enfermagem. Me aguardem e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.